Vamos ler, então, o livro Seara dos Médiuns, biografia do Chico, e o autor é Emmanuel. E Emmanuel, então, escreveu numa página, na reunião pública de 12 de setembro de 1960, quando Chico estava estudando, o grupo do Chico estava estudando a questão 176, do capítulo 14, que fala sobre os médiuns curadores. O título do trabalho é Mediunidade e Doentes. No que se refere aos doentes, os cientistas ateus apenas enxergam o corpo na alma, e os religiosos extremistas apenas enxergam a alma no corpo. As inteligências sensatas, porém, observam uma e outro, conjugando bondade e medicação nos processos de cura. Os cientistas ateus, ao modo de técnicos puros, quase sempre entregam exclusivamente ao laboratório toda a orientação terapêutica, interpretando a moléstia como sendo mero caso orgânico, de curso previsto, qual se o corpo fosse aparelho frio, de comportamento pré-calculado, esquecendo-se de que os corpúsculos brancos do sangue fabricam antitoxinas sem haverem frequentado qualquer aula de química. Os religiosos extremistas, à feição de místicos intransigentes, quase sempre entregam exclusivamente à oração todo o trabalho socorrista, interpretando a moléstia como sendo simples ato expiatório da criatura, qual se a alma encarnada fosse entidade onipotente na própria defensiva, olvidando que os vírus não interrompem o assalto infeccioso diante dessa ou daquela preleção de moral. As inteligências sensatas, no entanto, percebem que o corpo se move à custa da alma, sabendo, porém, que a alma, no plano físico, precisa do corpo para manifestar-se, embora reconheçam que toda a reação substancial procede do interior para o exterior, razão pela qual, em todos os tratamentos, como ação supletiva, será lícito recorrer às forças inesgotáveis do espírito. Na mediunidade curativa, portanto, suprime a enfermidade quanto possível com o amparo da medicina criteriosa, mas unge-te de amor para socorrer o doente. A solidariedade ergue o índice da confiança e a confiança mobiliza instintivamente os recursos da natureza. Pronuncia a prece que reconforte e estende o passe magnético que restaure, como se fossem pedaços do teu próprio coração em forma de auxílio. Sobretudo, não envenenes o ânimo de quem sofre. Ainda mesmo diante dos criminosos e viciados que a doença arruína, levanta a voz e alonga os braços, sem qualquer nota de azedia ou censura, recordando que possivelmente estaríamos nós no lugar deles se tivéssemos parecido às provas e tentações às quais sucumbiram agoniados. Seja quem for doente, do qual te aproximes, compadece-te quantas vezes se fizerem necessárias, estendendo o que é preciso aprender a ajudar o necessitado, de maneira que o necessitado aprenda a ajudar a si mesmo. Somente assim descobrirás, tanto em ti quanto nos outros, o surpreendente poder curativo que dimana ilimitado e constante do amor de Deus. Página bonita, né, gente? Aqui Emmanuel, então, faz uma comparação entre aqueles que são ortodoxos no processo da fé, aqueles que são ateus, que visam na ciência, e aqueles que ele chama aqui de sensatos. Aqueles, então, que sabem medir os dois polos. Os dois polos que nós temos, que seriam o material e o espiritual.
na mediunidade curativa, então, isso é, os médiuns curadores, e quando se trabalha no sentido de curar, né, por meio da fluidoterapia espírita, por exemplo, a nossa visão do paciente é completa. Ela não é somente o corpo, também não é somente a alma, né? Precisamos, então, unir os dois num processo único, vivenciando cada um deles com a sua cota de responsabilidade no processo da doença, no processo da enfermidade. E nós sabemos que toda enfermidade parte do nosso ser, né? Do nosso ser espiritual. Então, não há motivo pelo qual possamos separar as duas coisas. O tratamento é único, é um só, em todas as questões. Então, a melhor forma de nós usarmos, né, a nossa mediunidade, o poder curativo que nós temos, não é? É buscando essa visão maior do amor de Deus. Como Deus ama todos nós indistintamente, não podemos escolher a quem nós vamos ajudar, a quem nós vamos compreender, a quem nós vamos consolar. Cabe a nós, então, dentro do processo cristão, né, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é, valorizar os atos que nós temos para conosco, da mesma forma que queremos, né, ser valorizados. É importante isso, é muito importante isso. Muitas vezes, no tempo da casa espírita, nós somos convidados ao passe, convidados ao treinamento espiritual, a fornecer a alguém energia, não é? E às vezes, se alguém não é o nosso bem, não é bem quisto por nós, mesmo assim nós temos que suprimir em nós qualquer que seja a emoção para que possamos fazer um bom trabalho, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Hoje, então, nós vamos ver essa parte, nós vamos aproveitar esse. Aproveitei, então, a mediunidade curadora que nós vamos ter hoje, não é? Aproveitei para essa parte para nós, então, temos um preâmbulo daquilo que nós vamos ver no dia de hoje. Vamos, então, fazer a nossa prece, para que possamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje. Alguém gostaria de fazer a prece? Vamos, então, fechar nossos olhos. Vamos buscar em nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus, que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. E vamos pedir a Ele, nesse momento, que possamos ter nossas mentes e nossos corações abertos para abraçarmos aquilo que nós buscamos de melhor em nós. O conhecimento, a atitude mental, a atitude moral, vencer nossas próprias dificuldades e assim poder crescer e progredir. Amado Mestre Jesus, que nosso intento seja abençoado por Ti. Que saibamos, de alguma forma, Jesus, trabalhar sempre em prol de nós mesmos, em prol do nosso próximo. Nós mesmos, Senhor Jesus, buscando compreender Tuas máximas e fazendo em nós as transformações. E assim possamos olhar o nosso próximo como Teus olhos olharam a todos nós. Obrigado, Mestre, por tudo, por Tuas bênçãos, por Tua proteção. Possamos fazer um bom trabalho na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, então, iniciar o nosso trabalho de hoje, né, com a nossa apresentação. Então, gente, hoje nós vamos ver um capítulo interessante do livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. E aproveitando o assunto, nós vamos falar sobre a mediunidade pura, a mediunidade curadora. Kardec, então, no livro dos Espíritos, após, né, a mediunidade da evidência,
que Kardec explica, ele observou, os médios observaram, né, espíritos vestidos com roupas de épocas anteriores, às vezes usando objetos que existem no plano material, né? Então, Kardec ficou muito surpreso com essas coisas, então ele buscou um entendimento com os espíritos, para ver o que estava acontecendo, né? Como é que os espíritos então podem estar vestidos com roupas de outras épocas, né, ou com aparências outras que não são aquelas que eles usaram na última encarnação, até objetos, não é? É interessante ver um homem, por exemplo, com uma caixinha de rapé e usando o rapé, né? Aí Kardec pergunta para os espíritos, aquele rapé tinha ação mesmo? Sim, é rapé mesmo, né? Eles criam isso tudo. Então, ele escreveu esse capítulo, Laboratório do Mundo Invisível, né? Para nos fazendo entender como os espíritos trabalham, construídos a partir para construir, criar, né? Criar não, para formar, né, esses objetos e essas questões que eles, as coisas que eles trabalham. Não tínhamos naquela época, né, de Kardec, um livro como o Nosso Lar, né, em que André Luiz então, mostra casas e prédios e parques, né, automóveis, autobuses e tudo mais. Então, imagina só como seria, né, se tivesse naquela época esse conhecimento. Então, como não tem, Kardec procurou explicar de uma forma bem didática, né, tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo espiritual. Então, podemos começar dizendo que esses fluidos que eles trabalham, né, são de da fonte principal, né, que é o fluido universal, ou fluido cósmico universal, que é o elemento universal que constitui a matéria. Então, esse elemento é usado pelos espíritos para o trabalho, né, de toda a construção, vamos dizer assim, né, ou constituição de materiais no mundo espiritual, né? Também tem o fluido vital, isso que nós usamos para vitalizar os corpos. Então, o fluido vital é usado na mediunidade curadora, né? Mediunidade curadora, certo? Então, os espíritos atuam sobre a matéria alimentar primitiva, isso é, os fluidos espirituais, né? Mas eles atuam usando somente o pensamento e a vontade. Não usam as mãos para construir nada, né? Somente pelo pensamento, né? Pelo pensamento e ação da vontade, eles imprimem a esses fluidos, né, elementares, né, a forma que eles querem, o jeito que eles querem, né? Aglomeram, dissipam, organizam, não é? E colocam, constroem aparências, não é? Coloração, tudo de a maneira que eles quiserem. Podem manter essas formas, não é? Ou cessar, conforme a sua vontade. Se vocês lembrarem bem, quando nós estudamos o pensamento e as formas de pensamento, então nós, como seres encarnados, né, também criamos não, construímos, não é? Só Deus cria, né? Nós construímos formas de pensamento, né, que vêm da nossa mente, né? E elas, então, permanecem em torno de nós até quando a gente quer, né? A gente pode dissipá-las ou mantê-las, né? Depende da nossa vontade. Eles fazem a mesma coisa, só que eles têm um maior poder, né, de atuar sobre esse elemento, né, primitivo, porque eles, como espíritos, não é? Ou nós, como espíritos também, mas eles encarnados, não é? Possuem, então, a capacidade de fazer esse trabalho mais objetivo. Muito bem. Então, eles possuem a capacidade de operar transformações da matéria elementar, conferindo certas propriedades especiais e diferenciadas, né? Os objetos criados por eles, né, são temporários, subordinados à vontade, né, ou à necessidade que eles têm. Algumas vezes, esses objetos podem ser visíveis. Aí seria, então, materialização. Lembra que nós vimos materialização? Que eles trouxeram flores, né, de outras esferas, e não trazem essas flores de outras esferas, porque eu até me enganei quando falei isso para vocês, porque nenhum
nenhum ser biológico pode vir de outra esfera para cá. Tá? Não pode, é permitido. Né? Então, eles criam, né, a forma que eles conhecem e fazem com que ela seja materializada. Né? Muitos utilizam, né, essas criações, essas formações, né, sem se dar conta do que fazem. Então, somente os espíritos, já com nível, né, de entendimento superior, né, fazem conscientemente. Os espíritos de condições, né, com a mente em condições não tão, assim, ainda em nível, né, inferior de pensamento, de consciência, eles constroem, por exemplo, suas roupas, constroem as suas casas, mas sem saber como estão fazendo isso. Certo? Então, como nós falamos, existe a formação e não a criação. Né? Os espíritos formam e transformam, porém somente Deus é que cria. Muito bem. Feito essa introdução, vamos ver então como é que eles trabalham na aparência, na sua aparência dos espíritos e a vestimenta que eles usam. Né? Então, um espírito pode se fazer visível, né? No caso, pela vidência. Todo espírito, todo vidente, quando enxerga um espírito, ele enxerga porque o espírito permite que ele seja visto. Né? Nós vimos lá o circuito mediúnico e sabemos, então, que não existe essa questão do médium querer ver. Né? O espírito que se mostra. Né? Okay? Então, o espírito pode se fazer visível ou encarnado, tudo aparece que tinha quando vivo. Ou numa época que ele prefere o que sentiu melhor, não é? Estar, por exemplo, né? A última encarnação não foi aquela que ele queria, né? Então, ele aquela encarnação não foi aquela que ele queria, que ele gostou de estar, ou passou por dificuldade, então ele prefere aparecer uma aparência de outra encarnação. Né? Por exemplo, Emmanuel. Né? Emmanuel é um exemplo disso. Né? Ele se apareceu para Chico quando ele foi Públio Lentulus, né? Com a mesma aparência que ele era quando ele foi Públio Lentulus, para marcar, né? Para marcar essa experiência que ele conheceu Jesus. Né? Porque ele teve muitas outras encarnações aqui nesse planeta. Né? Então, é um exemplo que eu digo para vocês. Então, o vestuário que o Emmanuel usava, vestuário do romano, né? Daquela época, né? Com todos os trajes, né? Que eram, então, de um senador romano, né? Que era um senador romano, né? Certo? E além da roupagem, da vestimenta, não é? Eles apresentam de cicatrizes, às vezes membros amputados, né? Da mesma forma que tinham quando estavam encarnados no planeta, né? Para ser identificado no plano espiritual. Então, para que isso aconteça, né, eles precisam retroagir, né, com o pensamento a outras existências. Então, o perispírito toma a forma, né, que ele desejar. Mas isso somente espíritos de um grau evolutivo maior podem fazer. Né? Não é qualquer espírito que pode fazer isso, não. Então, eles retomam um processo anterior, né, para que possa aparecer, possa ser visível aos videntes, não é? Da sua forma que mais ele gosta de apresentar. Então, esse seria o caso da aparência dos espíritos. Né? E a vestimenta é da mesma forma, né? E a formação de objetos. Né? Então, eles são vistos pela evidência como objetos como bengalas, cachimbos, livros, né? E outros elementos. Né? Que, às vezes, né, ainda estão, né, aqui na Terra. O exemplo disso é que Kardec, no livro dos Médiuns, né, uma das formas que ele comenta é de um senhor que apareceu pela evidência e tinha uma bengala. Essa bengala ainda existia, né, no caso, a casa dele era usada ainda, né, na casa dele. Então, ele criou uma bengala semelhante para se identificar realmente que era ele, né, naquela evidência que estava sendo acontecendo. Então, da mesma forma que o vestuário, né, eles manipulam, né, o fluido elementar, não é? Fazem transformações e dão ao objeto a aparência que eles querem. Né? Então,
Às vezes, né, eles podem trazer, né, esses objetos de forma, como falei antes, de forma visível, né? Como no caso a materialização, né? Isso depende então do objeto que é a reunião, né? São reuniões experimentais e pode isso acontecer. Isso acontecia muito no tempo de Kardec, né? Isso é, reuniões experimentais em que o objetivo era justamente o estudo, né? O estudo do processo da criação, da formação, transformação e transmutação dos elementos, né? A partir do trabalho no mundo espiritual. Outro tipo de trabalho que eles podem fazer é a modificação da propriedade da matéria, né? Então, tudo na natureza nasce a partir, ou é criado a partir do fluido universal. Então, o fluido universal se transforma, não é, em vários elementos para que possa também ter várias propriedades nos vários corpos da natureza. Não é verdade? Então, eles podem transformar um elemento salutar num elemento venenoso, por exemplo. Podem fazer isso, né? Se a química material nossa que faz isso, eles fazem muito mais eficácia, né? Então, combinam, né, elementos que podem até criar venenos, né? Venenos no mundo espiritual. Então, muda a agregação molecular, não é? Muda a propriedade, os elementos, então, geram novas substâncias, né? E a substância, então, eles trabalham no plano espiritual, né? E fazem, então, com esse trabalho, todo o trabalho necessário para nós. Por exemplo, a cura, não é? Então, eles podem transmutar moléculas da água, né? Água frutificada, no remédio necessário para aquela pessoa que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Se eu não me engano, tem um caso de Bezerra de Menezes, não é? Em que ele chega numa casa e não tinha o remédio, não tinha condição de comprar remédio, não tinha nada. Então, ele ele fluidifica a água, ele é orientado a fluidificar a água e dá para o paciente fica bom, né? E Chico, mesma coisa o Chico, não é? Chico Xavier, uma pessoa doente, apareceu numa reunião do Chico e aí não tinha dinheiro, não tinha nada para dar. Então, Emmanuel disse para o Chico, pega essa folha de papel e dá para o paciente, né? E o paciente picota e toma e joga na água uma vez por dia, né? Aquela folhinha. Então, aquela folha de papel, eles colocaram elementos para que a pessoa usasse como se fosse remédio, né? Então, ele picava o papel, botava na água e bebia. Então, a pessoa ficou curada, né? Então, são coisas realmente maravilhosas que eles podem fazer com o trabalho na questão, né, dessa mudança e transformação molecular. A pergunta que vocês podem fazer, né? Podem envenenar uma pessoa? Será que eles podem curar? Eles podem envenenar? Por exemplo, um obsessor, né, quer fazer mal a uma pessoa, ele pode envenenar a água dessa pessoa, se ele quiser? E a resposta é sim, né? Mas tem uma condicionante, se for permitido. Né? Se for permitido, claro, né? Deus não permite essas coisas, não. Né? Então, ninguém vai... Imagina só, eles facilmente fazem isso, né? Facilmente fazem isso. Tem condições de fazer. O problema é, eles não têm permissão para que isso aconteça. Bom, existe, claro, no livro que eu li, de Joseph Kleber, existe um condicionante, né? Se a pessoa merece ou não, depende da condição da pessoa também, qual a situação da pessoa, né? Se essa substância venenosa pode causar a morte. Não, isso aí não seria possível, mas pode causar muitos danos na pessoa. Se nós falarmos dos vírus e bactérias espirituais que eles constroem, né, eles estão sempre atuando, né? Caso da obsessão, né, eles estão sempre atuando sobre os seres encarnados, né, dependendo das nossas condições mentais para absorver ou não essas agregações moleculares que eles constroem. Fala então no livro dos Médiuns, no capítulo 8, né, 830, pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria alimentar, concebe-se que não seja dado não só formar substâncias, mas também modificar as propriedades, fazendo para isso sua vontade e efeito de reativo, né? Então, eles podem realmente trabalhar, né, molecularmente, transformar substâncias
com o fluido universal. Ok. Ação magnéticas puras. Então, o magnetizador, não é? Isso é o espírito do magnetizador, que é o médium passista, né? Que dá o passe, médium de cura, né? Ele sempre é assistido por outro espírito. Ele pode, com seu próprio magnetismo, curar. Existe isso. Esses grandes magnetizadores, na Rússia, grandes experimentos com magnetizador, né? Eles podem promover mudanças em elementos, mudanças de substâncias, né? Construir coisas, mudar sistemas elétricos, né? Tudo pelo magnetismo. Mas, geralmente, na hora que você vai ajudar alguém, sempre é assistido por um outro espírito, né? Então, ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica elementar universal. Então, o nosso magnetismo ele é transmutado, né, num processo com o fluido universal. E assim, com esse fluido, essa mistura de fluido, fluido intermediário, que se chama, pode fazer o trabalho de cura, né? Então, ele movimenta essa energia no processo da purificação da água. Se um espírito pode purificar uma água, ele pode purificar o nosso corpo também, porque o nosso corpo é praticamente 99% de água, né? Então, nossas células, todas elas têm água, né? Então, facilmente ele consegue fazer essa transmutação em nosso corpo, né? Físico e espiritual. E a cura se dá pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, né? Então, os filhos espirituais adquirem qualidade, propriedade de cura pela vontade do espírito. Quanto maior a elevação espiritual, maior a capacidade de transformação dos elementos necessários para a cura. Imagine Jesus curando, né? O processo, só que ele não precisava do auxílio de outro espírito, o magnetismo dele era muito grande. Então, simplesmente, ele usava o seu magnetismo para fazer, né, o trabalho de cura. Alguma pergunta a respeito do mundo, esse laboratório do mundo invisível? Alguma dúvida a respeito disso? Se não tiver dúvida, nós vamos então trabalhar, aproveitar, né, essa ação das curas, que está lá no livro dos médicos, nós vamos ver a medicina curadora, né? Faz muito médium de cura, né? Médium de cura, nosso trabalho. Né? Então, vamos ver como é que isso processa, qual é a base, né, dessa mediunidade de cura. Kardec, na revista Espírita, setembro de 1965, né, ele escreve o seguinte: a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com auxílio de uma espécie de magnetização, de fato ou pelo pensamento. Então, esse trabalho, Kardec era um magnetizador. Kardec foi curado um trabalho de cura, né, pelo Mesmer, né? Foi magnetizado pelo Mesmer, foi curado. Ele ficou na sede de coluna, ele foi curado pelo Mesmer. Ele então entendia de magnetização, né? Sabia o que era magnetização. E então trabalhou no livro dos Espíritos para perguntar como é que esse processo, como é que isso aí acontecia. Né? Isso é, a magnetização é o fluido do próprio médium. Então, precisa de uma interferência superior para que isso tome, né, uma nova proporção. Né? Então, quanto mais o médium tem magnetismo próprio, melhor é o trabalho que ele pode fazer, porque maior auxílio vai ter também do mundo espiritual, por ser, né, uma capacidade curadora muito grande. A bioenergia do médium. Então, né, afirmam os espíritos que a vida é um efeito produzido pela ação do fluido vital sobre a matéria. Então, já vimos, né, que nós temos um corpo chamado corpo vital, né, ou corpo etéreo, que reúne toda a energia necessária para que o nosso corpo tenha a sua vida. Então, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 63, né, Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum agente particular ou simplesmente é uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, é efeito ou é causa?
uma e outra coisa. Ele é efeito e também é causa, né? A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria, né? Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, nosso fluido vital, ele precisa ser receber e precisa também dar. Então, ele anima a matéria, né? Assim como a matéria, de alguma forma, retribui o processo, dando a ele condições para que ele possa animar a matéria. Certo? Então, nós, por exemplo, nos alimentamos, nós respiramos, nós tomamos água para fazer todo esse processo vital, né? Está sempre, né, de um modo contínuo. O fluido vital também é chamado de princípio vital. É uma força modificada, uma forma modificada do fluido universal, matéria elementar primitiva de todas as coisas. Então, na questão 65, a pergunta de Kardec é a seguinte: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Né? Ele tem por fonte o fluido universal, que é o que chamamos de fluido magnético ou fluido animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Né? Então, é o perispírito, na realidade, né? Que compõe aqueles vários corpos que já estudamos. Verdade? Então, o princípio vital está no perispírito. Beleza? Muito bem. Então, o fluido vital precisa ser continuamente suprido, né? Razão constante de sua utilização. Então, quanto mais nós utilizamos o fluido vital, mais precisamos suprir. Como? Como supri-lo, né? Com alimentação, com água, com o nosso trabalho de iniciação, né? Você caminha no sol, você vive com a natureza, você então está, né, se fortificando, se revitalizando. Os órgãos, tem uma nota na questão 70, Kardec explica o seguinte: os órgãos se impregnam, para se dizer, esse fluido. E o fluido dá a todas as coisas, todas as partes do organismo, uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de lesões, ele normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais no funcionamento dos órgãos são destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para transmitir o movimento da vida e o ser morre. Isto é, se nós não temos mais os nossos órgãos suprindo o fluido vital, nós morremos. Nós morremos. Né? Então, quando você vai usando esse fluido vital, desperdiçando o fluido vital, né, em emoções deletérias, em situações sem necessidade, dormindo tarde, bebendo, fumando, uma vida desregrada, você não tem depois como recuperar. Por quê? Seu fígado vai estragar, o seu pulmão não vai estar legal, e aos poucos, então, você vai buscando, vai perdendo a condição de reativar, né, o processo vital. E, então, os seus órgãos vão morrendo e você vai morrendo. Tá? Então, essa quantidade vital não é a mesma para todos os seres orgânicos, não é constante. Então, ela varia, né? Entre nós, na nossa espécie, dos nossos animais, nos vegetais, todos nós temos, então, o fluido vital. E ele se esgota, né? Quando nós, então, não temos as condições de absorção. Beleza? E ele se transmite também. Você pode transmitir o fluido vital, né? Então, nessa nota, mesma nota dos espíritos, né? Questão 70, né? Você pode transmitir esse fluido vital àquele que precisa. Então, quem tem quantidade, os magnetizadores, naquele tempo, tinham grande quantidade de fluido vital. Então, magnetizador é que tem muito fluido vital. Tem condições, então, de doar fluido vital, né? Mas nós sabemos que, quando nós estamos em vontade de ajudar, um espírito vai nos auxiliar nesse processo. Então, vai somando energias para que você não se extinga, não fique insuficiente para você e possa doar à vontade para o outro, e você não perca nada. Beleza? Então, existe, então, essa fluido intermediário, né, que é a bioenergia do médium, e o fluido universal. Então, dá-se o processo, então, da transmissão da energia para outra pessoa. E essa energia, então, vai vitalizar o corpo que está desvitalizado. Então, o magnetismo restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta quando é suficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Não é? Então, já falamos isso aí, que a cura ela se opera pela substituição de uma molécula sã por uma molécula mal sã.
Então, a Gênese trabalha com esse trabalho dos fluidos. Ok? Pode falar, Gisele. Está com o microfone desligado. Gisele, pode falar. Liga o microfone e fala, Gisele. Desculpa, é porque o áudio aqui não está pegando e está fugindo da internet. Ah, tá. Entendeu? Eu estou acertando, aí na hora, sem querer, eu levantei a mão. Tá legal, então. Desculpa Tá? aí. Tá tudo bem. Tudo Eu bem. que Não, penso. não. Isso aí. Então, a ação magnética, né? Isso é, por exemplo, vamos dizer, o passe, né? A transmissão dessa energia, né? Pode produzir de diferentes maneiras. Né? Então, no capítulo 14 e 33, né? Na Gênese. Né? Na Gênese. Né? Pelo próprio fluido magnetizador. Isso é, o magnetizador, a pessoa que tem fluido vital, bastante fluido vital, né? Então ele pode, né, somente pelo seu próprio fluido magnetizar o outro, transferir essa energia vital para outra pessoa que precisa, não é? Certo? Também tem o fluido dos espíritos, né? Isso é o magnetismo espiritual. Então, nós somos constantemente, quando você faz uma prece, né? Faz uma prece, você é envolvido pelo magnetismo espiritual daqueles que querem te ajudar. Então, é um passe espiritual. Se na natureza você faz uma prece, você pede ajuda, você está sendo magnetizado pelo plano espiritual. Né? Você tem que saber disso, porque você está sempre sendo auxiliado nesse processo. Né? Então, dependendo das condições, das suas condições, você pode, morais, né? Você, então, pode sintonizar com as entidades que possam te suprir esse magnetismo espiritual. E tem também, né, aquele processo em que os espíritos, né, podem, então, auxiliar o magnetizador, se não tem ele grande poder de magnetização, né, pode auxiliar o magnetizador e conjugar essas energias. Então, seria o magnetismo misto. Né? Então, nós vemos aqui os exemplos, aqui, né, nesse caso aqui, dos três formas, então, de magnetização. Né? Nesse caso, no caso do magnetismo misto, existe ação conjugada, né? Em que o magnetizador é um intermediário, né, do processo do espírito que está ajudando. Então, é um fenômeno mediúnico. Né? O médium intermediário, o passista intermediário, né, entre esses dois planos. Porque é utilizado o seu próprio fluido, que é o fluido de bioenergia, e o fluido do médico, do espírito, que é o fluido, né, espiritual. Esse fluido intermediário, então, vai proporcionar ao paciente, não é, um fluido vital, né, que ele vai poder ser, então, auxiliado nos seus processos. Né? Muito bem. Bom, o efeito da ação fluídica, né, pode ser diferente, né? E ter, então, sua qualidade, não é, subordinada a condições fundamentais. Né? Certo? Então, quais são as condições, então, que nós temos para que haja, então, a cura? Vamos dizer, a cura entre aspas, isso é, a melhoria da condição do paciente. Né? Porque a cura é muito forte falar, né? A gente não é curado porque alguém vai dar um passe na gente, né? Alguém vai manipular a gente. Né? A gente pode ser curado, né? Vai ser auxiliado, né, na nossa cura. Então, é um medicamento, um remédio, vai auxiliar a nossa cura, vai nos ajudar a nos curar. Né? Às vezes acontece, porque realmente estamos realmente em condições de ser curados. Tá? Bom, primeira questão fundamental para que haja, então, o processo da cura, a melhoria do paciente. Né? O poder curativo do fluido magnético, do poder curativo do fluido magnético animalizado do próprio médico. Né? Tem pessoas que realmente podem e estão dotadas de poder de magnetização. Né? Então, lá no capítulo 14, né, da Gênese, e do capítulo Livros Médiuns, né, também no capítulo 32, e Livros Médiuns, capítulo 14 e 175. Então, só o ato de imposição dos magnetizadores pode curar uma pessoa. Da vontade do médium na doação do seu magnetismo. Aí, no caso, é o médium, tá? O primeiro caso é um magnetizador comum, uma pessoa comum
que tem um grande magnetismo. O segundo caso é o intermediário, né, que quer também fazer essa doação, né? Então, como a vontade é tipo essencial do espírito, isto é, do ser pensante, né, essa vontade, né, também é um atributo do ser encarnado. Aí, então, o poder mental do médium com o poder mental do espírito desencarnado, que está ajudando, do auxiliar, não é? Ele vai, então, aumentar, potencializar essa energia de doação para o paciente, né? Okay? E a terceira é a influenciação dos espíritos, dirigindo e aumentando a energia do homem, né? O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá uma energia, dá a este último, no caso, né, o fluido humano, né, qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos, em certas circunstâncias, eu não estou lendo aqui, o auxílio dos espíritos é por vezes espontâneo, porém, com mais frequência provocada devido ao apelo do magnetizador. Certo? Então, olha só. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu não confundi vocês, eu não me confundi. As condições fundamentais, né, para que haja, então, o poder curativo, para que haja a melhoria do doente, ou a cura do doente, é o poder curativo do fluido magnético, do magnetizador, não é? É a vontade do médium na doação, né? E a influenciação dos espíritos que querem fazer esse trabalho. Então, isso é, eles espontaneamente se aproximam do médium, não é? E fazem com que esse poder magnético do médium seja potencializado e aumentado para que haja, então, a cura do doente, né? Certo? Então, essa ação magnética dos espíritos, ela potencializa, aumenta, né, a força vital, ou magnetismo do médium. O André Luiz diz que o pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela força, pela fé, pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos que atuam sobre essas bases. No capítulo 17 do livro Movimento da Mediunidade, ele tem sobre os passes, né? Fala sobre os passes, fala sobre a transmissão de energia. Então, para que haja, então, essa cura, é preciso, então, que haja um poder magnético do médium, né? Um médium magnetizador, para que haja, então, um processo da vontade do médium, para que haja essa cura, não é? E da influenciação dos espíritos que dirigem e aumentam a energia do médium. Okay? Muito bem. E um quarto é a intenção que ele quer se curar. Não adianta a potência da energia, não adianta a vontade do médium, não adianta a interferência dos espíritos. Se o paciente não tem intenção de se curar, né, ele não vai se curar. Jesus falava sempre, né? A tua fé te curou. Né? Então, até o caso de Kardec, na Gênesis capítulo 15, ele analisa esse processo daquela pessoa, daquela senhora, mulher, que tinha uma questão de hemorragias constantes, não é? Então, ela tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. Isso é, houve uma emanação fluídica, o magnetismo de Jesus, não é? Foi captado, foi direcionado para ela, sem que Jesus percebesse. Ela buscou essa energia, ela sugou essa energia que precisava, porque tinha fé, sabia que só tocasse nas vestes de Jesus, ela receberia. Né? Então, houve uma radiação normal, né? E não houve magnetização, nem imposição de mãos. Isso é, ela sugou a energia, tirou essa energia. Deus falou, eu perdi energia, né? Eu perdi energia. Né? Legal isso, né? Então, o fluido considerado como matéria terapêutica tem que atingir, né, a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, né, da fé do doente. O doente tendo fé, ele pode atrair essa energia para ele. Hoje em dia, não temos nenhum magnetizador do porte de Jesus a ponto de chegar próximo, né, e sugar a sua energia. Né?
Mas, né, sempre que nós pusermos fé no processo, nós vamos receber aquilo que nós estamos precisando. Kardec concluiu, então, na sua análise, né, que a fé, a que se referia, Jesus no caso, né, é uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisia a ação. Jesus falava, tua fé te criou, tua fé te curou. Por quê? Porque a pessoa se colocou à disposição de receber. Não é verdade? Se a pessoa não tem disposição de receber, existe uma barreira. Né? Essa barreira é sentida. Quando você dá um passo para uma pessoa que não quer tomar o passo, está lá só porque alguém disse para ele ir lá, você percebe uma barreira, você percebe que você não consegue chegar próximo do paciente. Né? O paciente experiente percebe isso. Dá para perceber isso. Bom, então, não basta a fé, né? Nós também temos que contar os méritos de cada um, né? Porque existe a lei de causa e efeito. Por exemplo, os méritos no sentido de eu preciso desse processo, essa dificuldade que eu tenho, para levar a minha atual encarnação, né, nessa condição. Né? Certo? Então, eu tenho méritos para isso? Tenho méritos para isso. Então, eu posso mudar essa programação que eu tinha ao renascer pela minha fé, pelos meus méritos. Agora, se eu não tenho esses méritos, não é? Se eu não tenho essa condição criada por mim para que eu possa melhorar, apesar de ter minha programação inicial, dizer que eu não posso, eu tenho que manter com essa doença, não é? Eu não vou conseguir essa cura. Eu não vou conseguir essa cura. Né? Então, ali fala, né, dois doentes com a mesma enfermidade, um pode ser curado e o outro não. Né? Por quê? Não é questão o mérito em si, não é sentido de você merecer ou não. É de você buscar trabalhar para que, em condições normais, você possa receber esse benefício, essa bênção, né, da cura. Não é um processo. Não, você tem mérito, você não tem. Não, você está buscando o mérito. Você está buscando ter esse mérito. Certo? É nessa ideia. Então, você pode ser curado, não é? Você pode ser curado mudando a programação que tinha anteriormente e você manter esse processo. Por exemplo, Jesus, quando curou enfermos, curou cegos de nascença, se o cego, uma pessoa é cega de nascença, ele traz no seu planejamento reencarnatório, né, a cegueira. A cegueira. Mas ele, pelo seu esforço pessoal, na sua busca mental, na sua questão individual de querer o processo da cura, ele conseguiu ser ou conseguiu ver de novo. Né? Então, existe todo um processo por trás de cada uma dessas curas, né, que Jesus fez. Né? Tem, não sei se é um livro ou é uma palestra de Haroldo, que traz, então, certas curas de Jesus, a história por trás. Não, é um livro de Amália Rodrigues. De Amália Rodrigues. Eu não sei bem, eu vou procurar o título para saber. Ela analisa, né, as curas de Jesus nesse processo aí, conforme as pessoas da busca que eles tinham a respeito da sua própria cura. E muitos foram curados e voltaram a ficar em enfermidade, porque realmente, né, eles mesmos próprios não tinham o mérito necessário para manter essa cura. Bom, agora, essa é a introdução, na realidade, para falarmos sobre os passes. Não é? Tudo que eu falei até agora é passe. Para nós, espíritos, é primeiro passe. Né? É que no tempo de Kardec não existia esse trabalho de passe, de magnetização. Né? É o trabalho que era feito de magnetização. E não existia, assim, os magnetizadores eram profissionais. Tá? Eles eram pagos pelo trabalho que faziam. Então, ninguém dava de graça. Né? Certo? Apesar de serem ajudados pelos espíritos, né, eles cobravam, né, um trabalho de manutenção.
nós somos o passe já é o trabalho de magnetização de uma forma diferenciada, porque nós, os seres espíritos, né, sabemos que nós ganhamos de graça, nós temos que dar de graça. Então, a nossa energia, né, podemos doar aqueles que precisam. Nossa, eu não consigo Consuelo, ouvir. pode fechar seu Não. microfone, por favor? Para de gritar, senta aqui e vê essa pepa de uma vez. Eu nunca vi ninguém ver televisão andando. Só um pouquinho, espera um pouquinho, espera aí. Deixa eu... Beleza. Muito bem. O passe, então, né, é uma transfusão, não é transmissão, né? É transfusão de energias humanas somadas com emanações divinas, encontráveis nos relatórios da natureza, agindo em favor do equilíbrio continuamente rompido pela vivência egoísta e orgulhosa dos seres em evolução. Isso é de Emmanuel, tá? Isso é de Emmanuel. Está numa a referência tem em outro trabalho, eu esqueci de botar a referência aqui, né? Então, é uma transfusão de energias humanas somadas com emanações divinas. Isso é. Então, nós saímos da teoria da magnetização, que nós vimos até agora, e vamos focar no passe, que já é, então, o circuito intermediário, não é? Que nós doamos, né, com auxílio do plano espiritual, certo? Então, energias emanações divinas, né, encontráveis nos reservatórios da natureza, agindo em favor do equilíbrio continuamente rompido. Olha só, nós continuamente rompemos o equilíbrio de energia do nosso corpo espiritual. Porque nós temos uma vivência egoísta e orgulhosa, né? Então, cada vez que você pensa, que você age contrário à lei de Deus, você está rompendo, né, essa transfusão de energias curativas. Porque não é só pelo passe. Nós vimos lá que a magnetização também é feita pelos espíritos à nossa volta, conforme a nossa necessidade. E nós rompemos, nós corremos barreiras para receber essas energias. Quando nós, então, estamos vivendo contrariamente à lei de Deus. Isso é, nas bases egoísticas e nas bases orgulhosas. Constantemente nós usamos para a nossa vida. Né? Bom, então, na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura excitada para que ela ajude a si mesma. Olha só. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no tempo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com respeito e a confiança que o valoriza. Isso é a resposta que deu Aulus a uma pergunta que Kardec fez a respeito de que todos recebem e todos vão se curar, por exemplo, né? Então, está lá nesse livro, sobre a mediunidade, capítulo 17. Eu recomendo a leitura, porque é muito bacana. Então, todos os recursos que são distribuídos, não é, durante o passe, a pessoa tem que querer, tem que se ajudar. Né? Não adianta alguém dar e tomar um passe só para tomar passe. Né? Ela não vai receber nada. Importante que ela queira, que ela precise, que ela seja necessitada e busque essa energia. A prece representa um elemento indispensável para que a alma do passista estabeleça comunhão direta com as forças do bem, favorecendo assim a canalização através da mente dos recursos magnéticos das esferas elevadas. Está aí Marquês Peralva estudando a mediunidade.
capítulo 26. Esse livro, História da Mediunidade, é um livro que ele estuda esse livro do André Luiz, o domínio da mediunidade. Então, ele dá explicações, né, em relação ao trabalho, né, explicações teóricas, não é, a respeito do que é falado, do que é dito nesse livro do domínio da mediunidade. Então, ele faz um paralelo, teorizando todo o processo, né, que André Luiz traz, né, em forma de conversa, em forma de até romanceado, né? Então, a prece, o passista, para que possa entrar, né, nesse auxílio do plano espiritual, ele precisa estar em prece. Estar em prece quer dizer estar concentrado no que está fazendo, né? Saber o que está fazendo e concentrado no que está fazendo. Dá fácil não botar a mão lá e movimentar a mão, botar a mão em cima da cabeça, não. Dá fácil saber o que está fazendo. Está limpando, está auxiliando, está fazendo. Qual é o local que está precisando ser auxiliado? Então, o médium passista tem que ter esses elementos, né? E a prece é que dá, faz essa canalização, faz essa ligação com o mentor que está auxiliando no trabalho de passe. Então, a oração, elevando o nível mental da criatura confiante, crente no poder divino, favorece o intercâmbio entre as duas esferas, facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Isso é uma recomendação de Anacleto, né, no livro Sai da Luz, capítulo 19. Né? É outro livro, então, que trabalha com o passe. A oração é importante, então, durante o nosso trabalho. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar o sublime poder da mente. Então, já Anacleto já estava falando com André Luiz, não é? Dizendo da dificuldade do ser em manter um pensamento reto, um pensamento ligado e concentrado naquilo que está fazendo. Né? Porque ele notou, nos trabalhos de passe, muitos passistas dispersivos, né? Com a mente dispersiva, né? Não estando ligados, focados no trabalho. O passe pode ser dispensado à distância, através de radiação magnética, desde que haja sintonia entre aqueles que o administram e aquele que o recebe. Neste caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização. Também o instrutor Aulus, no livro da Mediunidade, capítulo 17. Então, nós podemos, uma passe distância, podemos sim, tá? Desde que o paciente esteja disposto a recebê-lo, isso é, esteja se colocando à disposição para receber esse passe. Não adianta você, então, fazer um trabalho espiritual à distância se o paciente não está lá deitado, ou em oração, ou em condições para receber, né, esse trabalho. E quem faz a ponte? Esse grupo, esses companheiros, esses são legiões de trabalhadores que fazem a parte externa desse trabalho de passe, né? Quando eles vão auxiliar em sua residência, aqueles que não estão presentes. Então, para termos conhecimento, né, de como funciona o trabalho de passe no lado do plano espiritual, né? O que eles fazem, então, para que seja um serviço realmente efetivo? Né? Preparam o ambiente, a higienização e a ionização da atmosfera, bem antes dos médiuns chegarem a seus postos de trabalho. Por isso que a sala de passe tem que ser uma sala reservada a esse processo, né? Uma sala realmente preservada para que faça um bom trabalho. Protege o ambiente, isolando o recinto para impedir a entrada de sofredores e obsessores. Isto é, na porta é barrado qualquer interferência que possa, né, interromper ou trazer desconforto, desequilíbrio no processo de passe. Mas fiquem atentos. Quem levou o seu obsessor até a porta do passe, quando sair, vai pegar de novo. Não tem problema. Não tem problema. Vai pegar de novo. Né? Porque se levou até a porta da sala de passe, com certeza não vai conseguir desligar dentro do passe. Né? Está lá somente, né, de
assim, está fazendo só figuração, né? Porque a cabeça dele está presa ainda no processo do obsessor. Né? Possui instrumentos, fluidos adequados e radiações necessárias para os processos de cura, para os quais os médiuns colaboram. André Luiz cita, né, o psicoscópio, né, que um instrumento, não é, para eles material, que analisa o pensamento dos pacientes. Né? É muito interessante ler um livro. É só ler o livro, né? Os Elementos de Unidade, que vocês vão saber o que é isso aí. Certo? Então, eles fazem todo um processo, né, a nível deles, né, bem adiantado, né, para que esse trabalho de passe seja realmente efetivo para quem precisa, para quem deseja. Né? Prepara os médicos para o trabalho, isolando, inclusive, aqueles inabilitados para o serviço. Médico que vai fazer o passe, que não está habilitado, isso é, ou bebeu, ou fumou, ou tem processos difíceis, passou um dia difícil, um dia que ele usou, sabe, bem desequilibrado, e mesmo assim vai dar passe, ele realmente não tem condições, não consegue, naquele pequeno intervalo de tempo, né, que é às vezes 1 hora da palestra, se equilibrar para o trabalho de passe. Então, eles isolam o paciente. O paciente ele é prejudicado? Não, não é prejudicado. Né? Ele vai dar, o médico vai dar passe, vai fazer lá, mas ele não vai realmente, os pacientes são todos isolados, né? Que esse médico não vai conseguir, então, trazer desconforto naqueles que estão lá. Né? Isolam assistente e colaboradores que não se prepararam devidamente para que as toxinas não prejudiquem os demais no ambiente. Então, esse é o trabalho que os espíritos fazem. Né? Tem no livro, né, do Domínio da Mediunidade, uma posição muito interessante. Né? A questão da 10ª vez. Isso é uma coisa interessante porque ninguém fala a respeito. Né? O pessoal vai no trabalho na casa espírita, assiste palestra, não faz. Como se fosse o que fazíamos antes, né, na igreja, a gente vai lá para uma comunhão e para casa. Né? Mesma coisa, aquela coisa assim, bem assim, sem pensar a respeito. Né? Então, ele cita uma coisa importantíssima nisso, a 10ª vez. Né? Então, ele fala assim, há pessoas, Anacleto fala assim, que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Então, pessoas normais, certo? Nós sempre estamos buscando sofrimentos, os que não temos, né? Mantendo dores, sofrimento de dores que já não tem mais razão de ser, não é? Nós nos desequilibramos facilmente, não é? Então, nós vamos buscar o quê? Vou tomar um passe para equilibrar de novo. Mas eu, quando saio da casa espírita, eu continuo perturbado, continuo desequilibrado. Então, é o caso dessa uma vez aqui. Ó, né? Fala, Anacleto. Quando encontramos enfermo nessa condição, salvamos-nos dos fluidos deletérios em que se envolvem, por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Então, se você está perturbado, se você está sofrendo por causa própria, você vai, por 10 vezes, tomar um passe. Se você não toma jeito, né? Você não toma jeito, não é? Eles realmente te entregam a própria sorte. Fala, Anacleto. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Podemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Nosso esforço também é educativo, e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nossa missão é amparar os que erraram e não fortalecer os erros. Interessante isso, né, gente? Por isso, então, como passe e água frutificada terapia espiritual, nós temos que ter, né, buscar a necessidade. Por que eu estou tomando um passe? Por que eu vou tomar um passe? Né?
Se eu vou tomar um passe por um motivo, por exemplo, eu briguei com o vizinho, estou desequilibrado, blá, blá, blá. Então, eu vou tomar um passe e não vou mais brigar com o vizinho depois. Se eu voltar a brigar com o vizinho, desequilibrado, nós vamos tomar um passe. Nada mesmo, né? É como falou Jesus, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Né? Não volte a pecar. Bom, saímos então do passe e vamos então para as operações espirituais com ou sem instrumentos. Já passamos então 10 minutos da nossa hora. Eu pergunto se podemos continuar ou não. Por mim, Podemos. tudo bem. Tudo bem? Por mim, pode também. É rapidinho. É rapidinho. É rapidinho. Me Então, também. o passe é uma transmissão de energias. Mas tem as operações espirituais, né? Que os médiuns fazem incorporados, não é? Por espíritos, não é? E então trazem, às vezes, assim, operações materiais, fazem ações materiais nos corpos das pessoas, né? Por exemplo, né, já tiram cataratas, extraem tumores, etc, etc, né? É o trabalho que eles fazem. E aqui, no caso, é com ou sem instrumentos, né? Então, os desencarnados, os espíritos encarnados, que querem favorecer as pessoas doentes, não é? Eles atuam através da mão dos médiuns, né? Então, eles mobilizam recursos necessários para que isso aconteça, né? E acontece realmente, né? Então, nas operações espirituais, há necessidade do diagnóstico preciso por parte dos médiuns e, posteriormente, o acompanhamento do doente. Então, o médium faz o diagnóstico por meio do espírito que o acompanha. Então, ele dá o diagnóstico do paciente. E, assim sendo, não é? Eles usam ou não, né, instrumentos, né, físicos, né, bisturi, faca, gilete, como fazia Arigó, né? Mas, atualmente, ninguém mais faz isso, né? Existem muitas responsabilidades sociais, então hoje não se faz, mas isso realmente não se opera, não se movimenta mais esse processo, né, físico, né? Então, nas curas espirituais, não há preocupação em se fazer o diagnóstico prévio com exames complementares, certo? Então, para usar os instrumentos, o médico precisa fazer o diagnóstico. Agora, nas curas espirituais, os trabalhos que a gente faz de maquinização dos pacientes, não é? Tipo trabalho espiritual em camas, né? Em trabalhos específicos, não é? O diagnóstico não é necessário, né? Nós fazemos trabalho de maquinização de modo que nós possamos fazer um trabalho completo, né, com aquele paciente. Então, o restabelecimento da saúde está relacionado ao merecimento ou não do assistido e da sua fé e da sua necessidade. A descrença, a desarmonia do ambiente, a falta de equilíbrio, a disciplina e de moral do doente comprometem o bom resultado do socorro espiritual. O trabalho tudo depende também do preparo físico e moral do médium. Além da humildade, deve passar a cultivar a boa vontade e a prece e mente pura, elevação dos sentimentos e amor, né? Então, essas são as questões trabalhadas nas curas espirituais, nos trabalhos, né, de cura espiritual. Trabalhos esses, não é? Que são as cirurgias espirituais. Bom, aqui nós temos aqui exemplos de cirurgias, né, com instrumentos, né? Nós vemos de cima ali, nós temos Arigó, né? As duas de cima, a nossa esquerda, né? À direita, em cima, tem João de Deus operando, né, no tempo que ele fazia cirurgias com instrumentos. E embaixo nós temos à esquerda o médium Edson Queiroz, né? Lá do Recife, fazendo então também uma incisão de um tumor, né? Com bisturi. E à direita nós temos o médium lá do Frei Luís, retirando então um câncer, né? Um tumor aqui desse senhor aqui embaixo, né? Todas elas, né, são trabalhos feitos com médiuns incorporados, né? E observem bem, esses médiuns, esses instrumentos, o Zé Arigó era fenômeno, né? Ele usava até uma gilete, ele deve ter enferrujado.
e ninguém tinha infecção. Ele tirava catarata, tirava tumor, tirava tudo, e não tinha problema nenhum, né? Com infecção, com problemas infecciosos. Todos eles, né? O trabalho do plano hospital é muito grande em relação a isso. Hoje em dia, o médico Miranda fazia esse trabalho no Frei Luiz só com as mãos, ele não usava nenhum instrumento. Ele abria o paciente com a mão, né? E com a mão, ele, com os dedos, enfiava o dedo, ele abria, né? O paciente tirava o tumor. Né? É coisa impressionante que eles podem fazer, né, em relação a esse trabalho com a matéria. Né? Isso é, eles desagregam, eles transformam, transmutam, fazem o que for preciso, né? Caso o paciente mereça esse trabalho. Né? Então, quando você combina o trabalho de cura, o trabalho de auxílio, não é, com qualquer compromisso material, você está, então, causando isso aqui, uma ruptura na confiança que o plano espiritual tem por você. E assim se afastam os bons espíritos e se aproximam espíritos, também médicos, também que fazem curas, só que no processo diferenciado. Tá? Um dia, os médiums acabam sendo, né, entrando em processos difíceis, como o Edson Queiroz entrou para difícil, como o João de Deus entrou em processo difícil, não é? Porque se afastou da visão moral do processo do trabalho espiritual. Bom, aqui tem o socorro espiritual, que nós vamos ver hoje em dia, e o mandato mediúnico. Vocês podem ler aqui depois, né? Porque senão vai ficar muito tarde o nosso trabalho de hoje. Tá? Alguma pergunta, gente? Do que nós vimos hoje? Eu sei que foi muito extenso hoje, desculpa, né? Eu me estendi do horário, né? Mas vamos fazer uma prece, e depois, se quiser ficar para fazer pergunta, pode ficar, estarei aqui à disposição. Beleza? Vamos então fazer nossa prece. Posso fazer? Pode fazer, Edson? Obrigado. Jesus, bondoso mestre, querido amigo, te agradecemos, Senhor, por mais este momento de instrução dos nossos espíritos na caminhada, Senhor, do progresso, do esclarecimento, do alívio dos nossos espíritos ainda tão ignorantes, tão carentes de conhecimentos. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, nesse aprendizado importante. Possibilita que possamos colocar em prática efetivamente, de forma correta, estes melhores ensinamentos que estamos recebendo, Senhor. Inspira-nos a todos que nos dedicaremos ou nos dedicamos ao trabalho mediúnico, para que reconheçamos a importância desse trabalho, Senhor, para o alívio de tantas dores e das nossas próprias também. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos e guarda-nos, despede-nos da tua paz e permita-nos que, numa próxima oportunidade, possamos continuar a estar juntos aqui para mais uma sessão de aprendizado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, obrigado, Edson, pela tua ajuda. Tá?